Eu paguei a reforma da cozinha da minha sogra. Paguei a carne do churrasco de hoje. Mas, na hora de sentar à mesa, minha esposa olhou para mim e disse que eu não era bem-vindo. O Eduardo ia estar lá. Ela não gaguejou, nem desviou o olhar. Estava terminando de passar o batom no espelho do nosso quarto, usando o vestido que eu comprei para ela no mês passado. Soltou isso com a maior naturalidade do mundo, como se me avisasse que ia chover. Fiquei uns 10 segundos parado na porta, só olhando para a cara dela pelo reflexo. O Eduardo não é um parente, ele é o ex-namorado dela. O cara que a família inteira sempre tratou como um injustiçado pela vida. O cara com quem ela quase casou. Ela disse que ele estava passando por uma fase difícil, que tinha voltado para a cidade meio sem rumo e que os pais queriam dar um apoio, um jantar para acolher o cara. E aí veio a frase que me fez travar o maxilar. Ela disse que eu sou muito cabeça dura, que não ia entender a situação e que a minha presença ia criar um clima chato para o Eduardo. O clima ia ficar chato para ele. Na casa que eu ajudei a levantar, comendo a carne que eu comprei de manhã, enquanto eu dirijo, repassando essa cena, a raiva vai dando lugar a uma clareza que eu não tinha. Meu nome é Sérgio, tenho 47 anos, moro em Ribeirão Preto, sou representante comercial. Passo a semana na estrada, dormindo em hotel barato para garantir que a conta feche no azul no fim do mês. Deixa eu fazer uma pausa rápida. Aproveita e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. E se essa história está fazendo sentido para você, já deixa uma curtida. Sabe, eu tô casado com a Beatriz faz 12 anos. 12 anos bancando as nossas coisas e as coisas da família dela. Meu sogro é um cara que sempre gostou de pose. Família tradicional, clube, conhece todo mundo. Só que o dinheiro acabou faz tempo. O negócio dele faliu logo depois que a gente casou. Eu nunca liguei para isso. Sou de família humilde. Comecei carregando caixa com 16 anos. Para mim, o que importa é o suor do trabalho. Quando a situação apertou, lá eu assumi. Paguei plano de saúde, troquei o carro da sogra, reformei a área de lazer. Eu achava que era o certo. Família é família. Mas o Eduardo sempre foi um fantasma ali. O pai dele era amigo de infância do meu sogro. O Eduardo era o genro dos sonhos. Aquele cara que sabe falar sobre uísque, que joga tênis, coisas que eu nunca dei a mínima. Só que ele quebrou. Fez escolhas erradas e sumiu por uns anos. E eu entrei na história como o cara prático. O cara que não joga tênis, mas que paga os boletos. Hoje, quando ela me falou para não ir no jantar, minha vontade foi quase gritar. Queria jogar na cara dela os recibos do açougue e do material de construção. Mas eu olhei para ela ali, testando o perfume que eu dei de aniversário, e percebi uma coisa. Se eu fizesse um barraco, eu ia sair como o ignorante. Ela ia ligar para o pai chorando, dizer que eu sou grosso, e o Eduardo ia ser o coitado da história de novo. Então, eu só respirei fundo, olhei para ela e disse que tudo bem. Falei que estava cansado da viagem, que ia pedir uma pizza e ver um jogo na TV. Ela me olhou meio surpresa. Acho que esperava uma briga. Quando viu que eu não reagi, relaxou. Deu um sorriso, pegou a bolsa, me deu um beijo rápido no rosto e saiu. Escutei o barulho do portão fechando. Fiquei ali, no silêncio da casa vazia. Minha vontade era quebrar o espelho. Mas eu trabalho com números, e quando as contas não batem, eu não choro. Eu vou atrás do erro. Fui para a cozinha, passei um café bem forte e liguei o computador. Eu sempre fui o provedor, mas a Beatriz cuidava da parte burocrática. Pagava as contas, organizava as pastas. Eu confiava de olhos fechados. Deixava minha conta na mão dela e nunca pedia um extrato. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o banco. Tive até que redefinir a senha, de tanto tempo que eu não entrava por ali. Fui direto na nossa aplicação de renda fixa. Eu venho juntando esse dinheiro faz uns 8 anos. Era o nosso fundo para comprar uma chácara aqui perto, para eu descansar nos finais de semana. Eu lembrava de cabeça o valor que tinha no começo do ano. Quando eu olhei o saldo agora, o número estava errado. E não era pouca coisa, faltava muito dinheiro.
uma quantia que ninguém gasta no mercado. Faltava quase 30% de tudo que a gente guardou. Senti minha boca secar. Puxei o extrato dos últimos 6 meses. Tinha saques altos, transferências que não faziam o menor sentido. Tinha uma transferência gigante de 4 meses atrás para uma empresa que eu nunca ouvi falar. Peguei o celular e joguei o nome na internet. Apareceu o registro na junta comercial. O endereço era de uma cidade vizinha, a uns 40 minutos daqui. Fui olhar os sócios. Quando eu li o nome na tela, eu precisei apoiar as 2 mãos na mesa para não perder o ar. O dono da empresa era o Eduardo, o tal ex que estava passando por uma fase difícil. A minha esposa pegou o dinheiro que eu suei no asfalto quente para juntar e transferiu para a empresa do cara. Ela não estava mandando uma ajudinha, ela estava financiando a vida dele. Eu levantei da cadeira meio zonzo, fui para o escritório no fundo da casa. A Beatriz tem um arquivo de ferro ali, onde guarda documento de carro, escritura. A chave sempre ficava na primeira gaveta. Abri o arquivo e comecei a jogar tudo no chão. Fui tirando pasta por pasta. Fui cavando aquilo com uma agonia no peito, procurando qualquer coisa que explicasse aquele rombo. Lá no fundo da última gaveta, achei uma pasta azul sem etiqueta. Puxei. Tinha um maço de papéis grampeados. Era um contrato de locação comercial. O endereço era o mesmo da empresa que eu vi na internet. O Eduardo era o locatário, o cara que alugou o espaço. Mas o que me deu um soco no estômago de verdade foi a última página. A página das assinaturas. Lá embaixo, no campo de fiador do aluguel, estava a assinatura da Beatriz. E do meu sogro também. Fiquei olhando para aquele papel. A cabeça começou a juntar as peças. O meu sogro pedindo para antecipar a reforma da área de churrasco para receber os amigos. A Beatriz dizendo que eu precisava viajar mais naquele mês para a gente fazer um caixa extra. Eles não estavam reformando a casa para a família. Estavam preparando o terreno para a volta do filho pródigo. A minha esposa e os meus sogros montaram uma operação para reerguer o cara. Usaram o meu dinheiro para abrir a empresa dele. Usaram o nome da minha esposa, que só tem crédito limpo porque eu pago as faturas, para ser a fiadora. E o jantar de hoje, o jantar que eu paguei, não era um jantar para acolher ninguém. Aquilo era uma comemoração. O Eduardo devia estar inaugurando o espaço e eles estavam comemorando o sucesso dele, com o meu dinheiro. E a única pessoa que não podia estar na festa era o idiota que bancou tudo. Eu já passei por muita coisa. Já tomei calote, já dormi no carro na época que eu estava começando, mas nada chega perto de descobrir que a sua casa não é sua. Que a mulher que dorme do seu lado te enxerga como um caixa eletrônico para sustentar o cara que ela realmente queria. Peguei o contrato do chão. Tirei foto da tela do computador mostrando a transferência. Enviei tudo para o meu e-mail, por segurança. Olhei para o relógio. Quase 8:30 da noite. O jantar devia estar rolando. Eu consegui imaginar a cena. O meu sogro abrindo o vinho caro que eu dei no Natal. A Beatriz sentada do lado dele, se sentindo a salvadora da pátria. Fui até o quarto. Tirei a roupa velha e peguei uma camisa social, daquelas que eu só uso para visitar cliente grande. Vesti a camisa, coloquei um sapato. Me arrumei naquele mesmo espelho onde a Beatriz estava passando o batom mais cedo. Peguei a pasta azul com o contrato original. Peguei a chave do carro. Eu não ia fazer barraco. Eu não ia dar a desculpa para me chamarem de louco. Saí de casa, tranquei o portão devagar e entrei no carro. É por isso que eu estou dirigindo agora. A casa do meu sogro fica a uns 20 minutos. Cada quarteirão que eu passo, a raiva vai esfriando e vai virando desprezo. Eu conheço a família da Beatriz. O que meu sogro mais odeia na vida é escândalo. Ele prefere perder um braço a perder a pose de homem bem-sucedido e honesto. Parei no sinal vermelho. Olhei para a pasta azul no banco.
Eu não vou chegar lá chorando. Não vou pedir explicação, porque eu já tenho as provas comigo. Eu só vou entregar a conta. O sinal abriu. Virei na avenida que dá acesso ao bairro deles. A casa fica numa rua sem saída, bem calma. Fui diminuindo a velocidade. Os carros estavam na calçada. O do meu sogro, o que eu comprei para Beatriz, e um carro preto mais antigo que eu nunca tinha visto. Devia ser do Eduardo. Parei logo atrás do carro preto. Desliguei o motor. Fiquei uns 2 minutos no escuro, dentro do carro, só ouvindo o som lá de dentro. Dava para escutar eles conversando alto na área do churrasco, o lugar que eu paguei para reformar no mês passado. Escutei uma risada alta do meu sogro. Ele estava feliz. Peguei a pasta azul, abri a porta do carro, ajeitei a gola da camisa, segurei a pasta firme e fui andando para o portão. Não estava trancado. Empurrei a grade devagar, sem fazer barulho. Fui andando pelo corredor lateral que leva para os fundos. O cheiro da carne estava forte. A voz deles foi ficando mais clara. Escutei o Eduardo falando que o ponto comercial era ótimo, que ia ter movimento rápido. O meu sogro respondeu dizendo que ele sempre teve visão para negócios, que era só questão de tempo até se reerguer. Parei no final do corredor, na parte onde a luz não bate. Fiquei ali na sombra, olhando a cena. Era exatamente como eu imaginei. A mesa cheia. O Eduardo estava sentado na cabeceira, no lugar que o meu sogro sempre senta. A Beatriz do lado dele, sorrindo de um jeito que eu não via ela sorrir para mim fazia anos. O meu sogro levantou com um copo na mão para fazer um brinde. Pediu atenção. A Beatriz bateu palminha. O Eduardo ajeitou a postura, com cara de dono do mundo. Eu dei um passo para frente, saindo da sombra e pisando na área iluminada. Bem na hora que meu sogro abriu a boca para falar a primeira palavra. O silêncio que caiu naquela área de churrasco foi uma coisa absurda. Sabe quando acaba a energia do quarteirão inteiro do nada e a rua fica completamente muda? Foi exatamente isso. O meu sogro travou com um copo de vinho no ar. A boca dele ficou meio aberta, sem sair nenhum som. O sorriso da Beatriz sumiu do rosto numa velocidade que eu nunca tinha visto. Ela foi perdendo a cor, ficando branca, e se encostou na cadeira como se tivesse levado um soco. O Eduardo apertou os olhos para me enxergar direito, meio confuso. Ele não me conhecia pessoalmente. Ele só devia saber de mim pelas histórias que eles contavam nos almoços de domingo. Para ele, eu devia ser o caipira, o marido acomodado que pagava as contas e não fazia perguntas. Eu fui andando devagar. O piso de porcelanato que eu comprei no mês passado não fazia barulho embaixo do meu sapato. Parei bem na cabeceira da mesa, do lado do Eduardo. O cheiro da carne assando na grelha estava misturado com o perfume caro da minha esposa. Aquele mesmo perfume que eu comprei para ela, achando que estava agradando. O Eduardo tentou levantar da cadeira, acho que para se apresentar, mas eu coloquei a mão no ombro dele e apertei de leve. Falei para ele ficar sentado. Disse bem calmo que a festa era dele, afinal de contas, que ele não precisava se incomodar com a minha presença. O meu sogro finalmente conseguiu abaixar o copo de vinho. Tentou dar um sorriso forçado, aquele sorriso de quem foi pego no pulo e está tentando consertar a situação na base da simpatia. Ele gaguejou um pouco, falou o meu nome, disse que eu tinha avisado a Beatriz que estava muito cansado e não ia conseguir ir. Falou que era uma pena eu ter chegado atrasado para o brinde. Essas desculpas prontas de gente covarde. Eu não deixei ele terminar a frase. Joguei a pasta azul em cima da mesa. O barulho do plástico batendo forte na madeira fez a minha sogra dar um pulo na cadeira. Ela estava sentada lá no fundo e até então não tinha aberto a boca. Abri a pasta sem pressa nenhuma. Peguei a primeira folha, que era o papel do banco impresso, e coloquei bem na frente do prato do Eduardo. Falei para ele dar uma olhada naquilo ali. Falei que aquilo era o recibo da transferência que a minha esposa tinha feito para a conta da empresa dele. O dinheiro que ia garantir a minha paz no futuro. O meu suor de anos rodando na estrada, injetado direto no CNPJ dele de uma vez só. O Eduardo olhou para o papel e depois olhou para Beatriz.
Ele estava com uma cara de quem não estava entendendo nada, ou pelo menos estava fingindo muito bem. Ele balançou a cabeça e murmurou que achava que o dinheiro era um investimento do meu sogro. Aí eu peguei o contrato de locação, aquele cheio de carimbos e assinaturas, e joguei no colo do meu sogro. Falei, olhando bem no olho dele, que ele devia estar com a memória fraca, que ele tinha esquecido de me avisar que a minha esposa agora era fiadora de negócio de ex-namorado, e que ele também estava assinando aquela palhaçada junto com ela. Foi nesse momento que a Beatriz começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento, sabe? Era aquele choro de desespero, de quem teve o teatro desmontado na frente de todo mundo. Ela levantou da cadeira de uma vez, quase derrubando a taça de vinho, e tentou segurar o meu braço. Ela começou a falar rápido, atropelando as palavras. Falou aquela frase clássica que todo mentiroso usa quando é encurralado. Não é o que você está pensando. Que eles iam me contar na hora certa, que era só um empréstimo temporário até a empresa do Eduardo dar lucro e que eles iam devolver cada centavo com juros e correção. Eu olhei para ela, mas eu olhei com um nojo, com um desprezo que eu nem sabia que eu carregava dentro de mim. Eu perguntei se ela achava que eu era um completo idiota. Falei que eu sou representante comercial, que eu vivo de negociar com gente esperta o dia inteiro na rua e que eu sei muito bem a diferença entre um investimento em família e um roubo pelas costas. Falei para ela soltar o meu braço. Ela soltou na mesma hora, dando um passo para trás, assustada com o meu tom de voz. Eu não estava gritando, eu estava falando baixo, mas com uma firmeza que ela nunca tinha visto. Eu sempre fui o cara pacífico, que deixava ela decidir a cor da parede, o destino da viagem. Ela confundiu a minha paciência com fraqueza. A minha sogra tentou entrar no meio, levantou choramingando, me chamou de Serginho, pediu para eu sentar, para a gente tomar uma água e conversar como uma família civilizada. Eu cortei ela na hora. Falei que a família civilizada ali passava os dias planejando como arrancar o meu dinheiro para sustentar um marmanjo que não conseguiu parar em pé sozinho. Virei para o Eduardo de novo. O cara estava paralisado. Ele não sabia onde enfiar a cara. Eu falei para ele que ele podia ficar com a empresa, podia ficar com o ponto comercial e que podia ficar até com a mulher, mas que a partir de amanhã cedo não ia ter mais nenhum centavo do meu bolso bancando aquela brincadeira deles. O meu sogro engrossou a voz, tentou dar uma de patriarca, bateu a mão na mesa e falou que eu estava faltando com respeito na casa dele, que aquilo era um mal-entendido financeiro e que a gente precisava resolver isso como homens, sem escândalo. Eu não aguentei. Dei uma risada na cara dele. Acho que foi a única vez que eu ri naquela noite. Falei para ele que respeito é o que a gente tem por quem paga as nossas contas. Apontei para o chão e falei que aquele piso foi pago com o meu trabalho. Apontei para a churrasqueira e lembrei ele da reforma que eu banquei mês passado. E falei que se ele fosse tão homem assim, como ele dizia, não usava o genro de caixa eletrônico para consertar os erros da filha. Ele ficou vermelho. A veia do pescoço saltou, mas ele não teve coragem de levantar a voz de novo. Ele sabia que eu estava falando a verdade, que sem mim aquela casa ia desmoronar em poucos meses. Olhei para Beatriz. Ela estava encostada na parede, chorando com as mãos no rosto, borrando toda a maquiagem que ela demorou quase 1 hora para fazer. Falei para ela não se preocupar em voltar para casa hoje. Avisei que a nossa conta conjunta já estava bloqueada, que as senhas do banco já estavam trocadas, que o cartão de crédito dela já estava cancelado. O silêncio voltou a tomar conta do quintal. O único barulho era a carne chiando na grelha e o choro soluçado da minha esposa. Ninguém ali teve a decência de pedir desculpa. Eles só estavam com medo das consequências. Fechei a pasta vazia. Apontei o dedo para o churrasco e falei para eles aproveitarem bastante a carne e o vinho importado, porque aquela ia ser a última refeição de luxo que eles iam ter por muito tempo. Virei as costas e fui andando pelo mesmo corredor que eu entrei. Eu não olhei para trás.
Eu só queria sair dali e respirar um ar limpo. Quando eu cheguei no portão da rua, ouvi passos correndo atrás de mim. Era a Beatriz. Ela me alcançou na calçada, quase tropeçando no próprio salto. Entrou na frente do meu carro, chorando desesperada, pedindo pelo amor de Deus para a gente ir para casa conversar sozinhos. Dizia que jogou 12 anos de casamento fora num erro estúpido, que o pai dela fez a cabeça dela. Eu destranquei o carro e abri a porta. Olhei bem fundo nos olhos dela e falei que a casa era minha, que a partir de amanhã cedo eu ia voltar lá com caixas de papelão e que era bom ela aproveitar essa noite para pensar em como ela e o novo sócio iam pagar o aluguel no final do mês. Entrei no carro e bati a porta. Ela ainda bateu no vidro algumas vezes, chamando o meu nome, mas eu liguei o motor e arranquei. Deixei ela lá, parada na calçada, chorando sozinha, enquanto o pai e o ex-namorado ficavam escondidos dentro de casa. E é por isso que eu tô aqui, dirigindo sem rumo agora. Eu peguei a rodovia, não sei para onde eu tô indo. Só precisava ver o asfalto passando na minha frente para tentar colocar a cabeça no lugar. As minhas mãos ainda estão um pouco trêmulas no volante, mas não é de medo. É aquela sensação de quando o sangue esfria depois de uma pancada muito forte. A gente sempre acha que conhece a pessoa que dorme do nosso lado. A gente constrói uma vida, divide os planos, confia de olhos fechados. E de repente, num estalar de dedos, você descobre que foi só um degrau para alguém subir. Eu me lembro da época em que a gente casou. A Beatriz dizia que o dinheiro não importava, que o que ela mais admirava em mim era a minha honestidade. Agora eu vejo que a honestidade era só uma garantia para ela. Ela usou a minha confiança como uma arma contra mim. Eu não vou mentir para vocês. Dói. Dói pra caramba. Dói saber que o dinheiro que eu juntei para o nosso descanso foi usado para bancar o conforto do cara que ela nunca esqueceu de verdade. Dói saber que a família dela sorria para mim no almoço de domingo e me apunhalava pelas costas na segunda-feira. Mas sabe de uma coisa? A dor é menor do que o alívio. Porque a pior coisa do mundo não é perder dinheiro. Dinheiro a gente trabalha e ganha de novo. A pior coisa do mundo é viver uma mentira. E isso, graças a Deus, acabou hoje. Amanhã o dia vai nascer diferente. Vai ter advogado, bloqueio de bens, o meu sogro tentando fazer acordo para não sujar o nome dele na praça. Mas eu vou resolver tudo do jeito que eu sempre resolvi a minha vida, com frieza, com papel na mesa e sem aceitar a humilhação de ninguém. Se você já precisou olhar na cara de quem te traiu, de quem usou o seu suor para se dar bem e teve que manter a postura para não perder a razão, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquela curtida no vídeo para fortalecer, porque aqui a gente conversa de homem para homem, sem passar pano para mentira e sem aceitar desrespeito. Eu acabei encostando o carro num hotel de beira de estrada, desses que eu tô acostumado a ficar quando viajo para visitar cliente. Paguei a diária, peguei a chave e entrei no quarto. Não tinha luxo nenhum. Uma cama dura, um frigobar vazio. Eu deitei de roupa e sapato mesmo. Fiquei olhando pro teto. Achei que ia chorar, sabe? Achei que o peso dos 12 anos ia cair em cima de mim e eu ia desabar. Mas não. A única coisa que eu sentia era um cansaço absurdo, um cansaço na alma. O celular não parava de vibrar no meu bolso. Deixei ele lá por umas 2 horas. Quando finalmente criei coragem para olhar, a tela estava lotada. Umas 40 mensagens da Beatriz, um monte de ligação do meu sogro e até mensagem da minha sogra. Eu não respondi ninguém. Fui abrir os áudios do meu sogro primeiro. Eu queria ver até onde ia a cara de pau do sujeito. O primeiro áudio tinha quase 3 minutos. A voz dele não era mais a do machão lá do churrasco. Ele tentou jogar a culpa na emoção. Falou que eu agi de cabeça quente, que estraguei a noite e que o Eduardo era só um coitado precisando de uma mão.
Ele teve a audácia de dizer que eu era um homem bem resolvido, que não ia sentir falta daquele dinheiro, mas que, pro Eduardo, era a chance da vida. Vocês conseguem acreditar nisso? O cara pega o meu dinheiro escondido, dá na mão do ex da filha e ainda quer me convencer de que eu devia fazer caridade forçada. Eu dei uma risada sozinho naquele quarto. A risada de quem está no fundo do poço, vendo a corda arrebentar. Depois fui ler as mensagens da Beatriz. Um festival de manipulação. Primeiro se fez de vítima, disse que o pai obrigou ela a assinar. Como eu não respondi, mudou o tom. Disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água, que ela tinha o direito de usar a conta conjunta porque cuidava da casa. Cuidava da casa. A mulher não sabia o preço do feijão no mercado, porque era eu quem fazia a compra do mês. Mas achava que tinha o direito de transferir as minhas economias para abrir a empresa para o ex. Apaguei a tela do celular. Fechei o olho. Precisava descansar um pouco, porque o dia seguinte ia ser uma guerra. Quando o sol nasceu, eu levantei. Tomei um banho gelado. Passei a mão no rosto no espelho e vi que a minha feição estava diferente. Eu não era mais o marido bonzinho. Aquele Sérgio trouxa ficou lá na mesa do churrasco. Tomei 2 cafés pretos numa padaria e fui direto para o banco. Cheguei antes de abrir. O Roberto, gerente da minha conta há anos, me viu e mandou abrir a porta. Sentei na mesa dele e expliquei a situação por cima. Falei que precisava bloquear tudo, tirar o nome dela dos cartões, cancelar limite, tudo. O Roberto arregalou o olho, mas começou a bater no teclado. Foi aí que a bomba maior estourou. Eu achei que já tinha visto o pior. O Roberto me chamou para olhar a tela e me perguntou se eu estava sabendo de um empréstimo pessoal que tinha caído na conta conjunta fazia umas 2 semanas. Eu gelei. Falei que não. A gente tinha dinheiro guardado, não tinha motivo para pegar empréstimo. Ele explicou que a Beatriz usou o limite pré-aprovado que a gente tinha e pegou um empréstimo no nome dela. Eram uns 80 mil reais. 80 mil! E no dia seguinte que o dinheiro caiu, ela transferiu esse valor inteiro para a mesma empresa de consultoria do Eduardo. Vocês estão entendendo o tamanho do estrago? Ela não pegou só o que a gente guardou para nossa chácara. Ela contraiu uma dívida gigantesca usando o nosso histórico de crédito para dar para o cara. E como a gente é casado em comunhão parcial de bens, aquela dívida podia sobrar para mim. Senti uma pontada na nuca. Perguntei para o Roberto o que eu podia fazer. Ele mandou procurar um advogado urgente. O dinheiro já tinha saído da conta, não tinha estorno porque foi feito com a senha dela, no celular dela. Saí do banco e fui para o carro. Liguei para o meu advogado, expliquei rápido e ele foi claro. Vai para casa, documenta tudo e manda ela sair. A minha casa, graças a Deus, eu comprei antes de casar. O documento tá só no meu nome. Eu não ia arredar o pé do que é meu, muito menos deixar ela lá. Parei num supermercado. Fui na área de descarte e pedi umas caixas de papelão. Joguei umas 15 caixas desmontadas no porta-malas e fui para casa. Cada quarteirão, a raiva me fazia tremer, mas eu precisava de sangue frio. Cheguei na minha rua. O carro dela estava estacionado torto na porta de casa, quase em cima da calçada. Dava para ver o desespero. Abri o portão, parei o meu carro, peguei as caixas e fui para a porta. A chave girou pesada na fechadura. A casa estava escura, com um cheiro abafado. A Beatriz estava encolhida no sofá, com o mesmo vestido do churrasco, a maquiagem toda manchada. Ela me viu e levantou num pulo, vindo na minha direção. Eu dei um passo para trás e joguei aquele monte de caixa no chão. O barulho fez ela parar. Olhei para ela e não vi mais a minha esposa. Vi uma estranha que dormiu na minha cama por 12 anos. Falei para ela pegar as caixas. Disse que ela tinha até o meio-dia para colocar as coisas dela ali dentro e sair da minha casa. Ela começou a tremer. Disse que eu não podia fazer aquilo, que a gente era casado. Fui andando na direção dela, devagar. Não encostei um dedo nela. Parei bem perto e, olhando bem no olho,
Falei que a casa era minha, comprada com o meu suor anos antes dela aparecer. E falei que ela não devia se preocupar com onde ia dormir, mas em como ia pagar os 80 mil reais que ela pegou no banco escondido. Quando eu falei o valor do empréstimo, as pernas dela falharam. Ela caiu sentada no sofá. A boca abriu, mas não saiu som. Ela achou que eu nunca ia descobrir. Perguntei se o pai dela sabia. Ela baixou a cabeça e confirmou que sim. Aquilo cravou a faca de vez. A família inteira sabia. Me colocaram numa dívida para salvar o Eduardo. Mandei ela embalar as coisas. Falei que se não tirasse, eu mesmo jogava tudo em saco de lixo e largava na calçada. Ela pegou o celular, ligou para o pai e botou no viva voz, chorando. Pai, ele descobriu do banco, ele está me mandando embora. O meu sogro engrossou a voz. Falou que estava indo para lá, que eu estava passando dos limites e ia me ensinar a respeitar a família dele. Eu cheguei perto do celular e falei para ele vir mesmo, mas para vir com um cheque de 120 mil reais, que era a soma do que me roubaram mais o empréstimo. Falei que, se chegasse de mãos vazias, eu ligava para a polícia e abria boletim por estelionato contra os 3. Desliguei na cara dele. Fui para o meu escritório e tranquei a porta. Comecei a mandar mensagem para o advogado pedindo a minuta do divórcio. Não tinha acordo. Fiquei escutando porta de armário batendo. Ela estava empacotando. Sabia que eu não estava blefando. Depois de uns 40 minutos, ouvi o carro do meu sogro parando. O portão bateu. Ouvi a voz dele me chamando na sala. Peguei a pasta azul, destranquei a porta e fui. O meu sogro estava lá, de braço cruzado, com aquela cara de coronel que acha que manda em todo mundo. A minha sogra atrás dele, olhando para o chão. E a Beatriz encostada na parede, com 2 caixas cheias. O velho tentou botar o dedo na minha cara. Disse que o empréstimo foi uma emergência e que o Eduardo assinou um documento confessando a dívida para eles. Perguntei se o gerente do banco ia aceitar a palavra do Eduardo na hora de descontar a parcela. Ele ficou mastigando as palavras. Falei para ele baixar a bola, pegar a filha, o genro favorito, e levar para morar na casa que eu reformei. A minha sogra choramingou que a aposentadoria não dava para pagar a parcela. Falei que eles apostaram no Eduardo e agora iam ter que pagar a conta. O meu sogro perdeu o controle e agarrou o colarinho da minha camisa. Ele esqueceu que eu carrego peso desde adolescente. Eu não bati nele. Só segurei os 2 pulsos dele, apertei forte e empurrei para trás. Ele desequilibrou e caiu no braço do sofá. Apontei o dedo na cara dele e avisei que se encostasse em mim de novo, eu arrebentava a cara dele ali mesmo. A Beatriz gritou para a gente parar. Falei que a brincadeira tinha acabado e para eles sumirem. Foi nesse momento de tensão absurda que a campainha tocou. Ninguém se mexeu. Tocou de novo. Fui até a janela. Atrás do carro do meu sogro estava o carro preto, o carro do Eduardo. O cara teve a audácia de ir até a porta da minha casa. O ex-financiado com o meu dinheiro estava na minha calçada. Dei um sorriso frio. Fui até a porta, destranquei e abri de uma vez. O Eduardo estava no portão, segurando uma pasta, com aquela cara de quem achava que ia resolver tudo na conversa fiada. Parei na porta, sentindo o ar quente da rua. Era hora de separar quem é homem de verdade e quem é encostado. Eu parei na porta da sala e olhei para o portão da rua. O Eduardo estava lá, do lado de fora da grade, segurando uma pastinha de plástico na mão. Ele estava usando uma daquelas camisas de linho, toda arrumadinha, sapato sem meia. O tipo de cara que quer passar a imagem de sucesso, mas que não tem calo na mão. Eu não abri o portão. Fui andando pelo corredor até chegar perto da grade e parei ali, com os braços cruzados, encarando o sujeito. Ele tentou dar um sorriso, aquele sorriso amarelo de quem sabe que está pisando em campo minado e está tentando desarmar a bomba com simpatia. Ele pigarreou e começou a falar com aquela voz mansa. Disse o meu nome, falou que a gente precisava conversar como 2 homens racionais, que ele não queria destruir a minha família e que ele tinha trazido um documento para me dar garantias.
Ele enfiou a mão pela grade e tentou me entregar a pastinha. Eu não mexi um músculo. Fiquei só olhando para a mão dele esticada. Eu perguntei para ele, bem baixo, se ele achava que eu tinha cara de palhaço. Falei que homem racional não usa a mulher dos outros de mula para desviar dinheiro de quem está trabalhando. Homem racional vai num banco, dá a cara a tapa, assina um empréstimo e trabalha para pagar. O que ele estava fazendo era coisa de moleque encostado. Ele recuou a mão. O pescoço dele começou a ficar vermelho. Ele perdeu aquela pose de bacana na mesma hora. Ele tentou levantar a voz, falou que eu estava ofendendo ele, que ele tinha caráter e que o documento era uma nota promissória registrada em cartório. Eu dei uma risada. Eu juro para vocês, eu ri na cara dele. Eu falei que nota promissória de vagabundo quebrado não serve nem para limpar o chão da minha garagem. Eu cheguei mais perto da grade, até o meu rosto quase encostar no ferro, e falei para ele olhar bem para mim. Falei que o negócio dele já estava falido antes mesmo de abrir. Porque se um homem precisa do pai da ex-namorada e do marido que sustenta a casa dela para conseguir abrir uma portinha, é porque ele é um incompetente que não serve para nada. Nessa hora, o meu sogro saiu na porta da sala e veio andando rápido para o quintal. A Beatriz veio atrás dele, enxugando o rosto com as mãos. O meu sogro chegou perto de mim e mandou eu abrir o portão para o Eduardo entrar. Ele falou com aquela voz de dono do mundo de novo, achando que ia apitar alguma coisa na minha calçada. Eu virei de lado, olhei para o velho e falei para ele não confundir as coisas. Falei que a casa era minha, o portão era meu e que aquele sujeito ali fora não ia pisar nem no meu capacho. E avisei que o próximo a ir para o lado de lá da grade ia ser ele. Falei para o meu sogro que a conversa tinha acabado. Apontei para a porta da sala e mandei ele ir lá dentro pegar as caixas de papelão da filha dele e levar para o carro. O velho travou. Ele olhou para o Eduardo lá fora, olhou para mim. Ele estava acostumado a dar ordem a vida inteira, a ter todo mundo baixando a cabeça para ele nos almoços de domingo. Mas ali, na minha frente, ele viu que a autoridade dele era de mentira. Ele viu que sem o meu dinheiro, ele era só um cara velho com um carro financiado que ele mal conseguia pagar a parcela. Eu não repeti a ordem. Eu só dei um passo na direção dele. Foi o suficiente. Ele engoliu seco, virou as costas, foi até a sala, pegou uma caixa de papelão pesada e saiu carregando. A Beatriz veio logo atrás, carregando 2 sacolas de roupa, chorando de soluçar. O Eduardo tentou bancar o cavalheiro. Falou para Beatriz passar as sacolas para ele pela grade, para ele colocar no carro. Eu gritei com ele. Falei para ele tirar a mão da grade, virar de costas e ir para o carro dele esperar. Falei que quem ia carregar a mudança eram eles. E foi assim. Eu fiquei em pé no corredor, como se fosse um guarda, assistindo o meu sogro, que vivia arrotando arrogância, fazer o trabalho braçal de carregar caixa de sapato e sacola de roupa suja da filha até o porta-malas. Foram umas 4 ou 5 viagens. Eles não trocaram uma palavra comigo. O silêncio era tão pesado que dava para escutar a respiração curta do meu sogro de tanto fazer esforço. Quando eles terminaram, a Beatriz parou no portão. Ela estava com o rosto completamente inchado. Ela olhou para mim e tentou falar alguma coisa. Acho que ela ia pedir perdão ou pedir para eu pensar melhor, mas eu não deixei. Eu bati o portão na cara dela, fechei o cadeado, girei a chave e dei as costas. Eu escutei os motores dos carros ligando. Fiquei parado no meio da sala até o barulho do último carro desaparecer na esquina. Aí a casa ficou em silêncio, um silêncio absoluto. Eu não vou mentir para vocês bancando o super-herói de pedra. Quando eu vi que eu estava sozinho de verdade, a adrenalina baixou. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu tive que sentar no sofá. Eu apoiei a cabeça nas mãos e respirei fundo. O cheiro do perfume dela ainda estava no ambiente.
12 anos da minha vida tinham acabado de passar por aquele portão em caixas de papelão de supermercado. Doeu. Doeu como se tivessem arrancado um pedaço de mim no seco. Mas, junto com a dor, veio uma sensação de ar puro que eu não sentia há muito tempo. Na segunda-feira de manhã, eu estava sentado na mesa do meu advogado. O nome dele é Carlos, um cara muito bom que não enrola. Eu coloquei tudo na mesa dele: extrato, o contrato de aluguel que eu achei, a foto da transferência, os áudios do pai dela assumindo a história. O Carlos foi cirúrgico. Ele deu entrada num divórcio litigioso na mesma semana e a gente foi para cima com o processo de fraude contra a partilha de bens. A justiça no Brasil é lenta. Todo mundo sabe disso. Demorou uns bons 8 ou 9 meses para sair a primeira audiência de verdade, daquelas de sentar na frente do juiz. Nesses meses todos, a Beatriz tentou tudo o que vocês podem imaginar. Tentou mandar mensagem de madrugada dizendo que sentia minha falta. Tentou ir na porta da minha empresa fazer escândalo dizendo que eu deixei ela na miséria. Mas eu não dei 1 milímetro de brecha. Eu bloqueei número, troquei fechadura e instruí a portaria da minha empresa a não deixar ela passar da calçada. Quando a gente chegou no fórum para o dia da audiência, eu vi o tamanho do estrago que a realidade fez neles. Eu estava sentado no corredor com meu advogado. A Beatriz chegou acompanhada do pai e de um advogado que parecia recém-formado, com um terno meio grande para ele. O Eduardo não estava lá, obviamente. O parasita foge quando o hospedeiro morre. A Beatriz estava irreconhecível. O cabelo sem o brilho que ela gostava de manter no salão caro que eu pagava. O meu sogro estava mais magro, com o ombro caído, sem aquela empáfia toda. Lá dentro da sala do juiz, a história foi rápida. O juiz olhou as provas, o banco mandou a rastreabilidade do dinheiro, o empréstimo de R$80 mil que ela fez na nossa conta conjunta caiu na conta dela e no mesmo dia foi transferido integralmente para o CNPJ da empresa do Eduardo. Não tinha como ela dizer que usou o dinheiro para a conta de casa. O juiz foi muito claro. Como a casa onde eu morava foi comprada antes do casamento, ela não tinha direito a um tijolo daquele lugar. O dinheiro que ela pegou do nosso fundo de investimento cobria a parte dela dos bens que a gente adquiriu depois do casamento, como o carro que estava com ela. E o mais importante, o juiz determinou que a dívida dos R$80 mil do empréstimo era de responsabilidade exclusiva dela, porque foi comprovada a dissipação do patrimônio para um terceiro que não tinha relação com a família. Ou seja, ela roubou para dar para o outro e ia ter que pagar a conta sozinha. Quando o juiz bateu o martelo nisso, a Beatriz começou a chorar baixinho na mesa. O pai dela tentou argumentar com o juiz, falou que eles estavam passando dificuldade. O juiz só levantou a mão e mandou ele ficar em silêncio. A gente saiu da sala. O Carlos me deu um abraço ali no corredor do fórum mesmo. Eu senti que uma bigorna tinha saído das minhas costas. Eu não fiquei sabendo do resto da história por eles, porque eu cortei contato zero. Mas cidade do interior, por maior que seja, sempre tem alguém que conhece alguém. O que chegou no meu ouvido uns meses depois foi exatamente o que eu já sabia que ia acontecer. A tal empresa de consultoria do Eduardo não durou 6 meses. O cara não sabia trabalhar. Ele estava acostumado a gastar dinheiro, não a fazer dinheiro. Ele quebrou, deixou conta de fornecedor para trás, atrasou o aluguel do ponto. E adivinha de quem a imobiliária foi cobrar? Dos fiadores. A Beatriz e o pai dela tomaram um processo nas costas. O carro do meu sogro foi apreendido pela financeira, porque ele não conseguiu mais pagar a parcela. A Beatriz, que nunca tinha precisado entregar um currículo na vida porque eu bancava o conforto dela, teve que arrumar emprego de recepcionista numa clínica, ganhando um salário mínimo. E o Eduardo? O Eduardo sumiu da cidade de novo, deixando a bucha inteira na mão da mulher que destruiu o próprio casamento por causa dele. Eles quiseram ser os espertos. Eles acharam que eu ia ser o banco particular da família para o resto da vida. Mas no final das contas, eles caíram na própria armadilha.
Eles tentaram afogar o cara que era o barco deles e acabaram no fundo do mar sozinhos. Faz quase 2 anos que isso tudo aconteceu. Eu estou sentado agora aqui na varanda da minha casa. A casa que é minha de verdade. Eu mandei quebrar toda aquela área de churrasqueira que eu tinha reformado para eles e mandei fazer um jardim no lugar. Não queria olhar para aquele piso e lembrar da cara do meu sogro levantando o copo de vinho. Minha vida entrou nos eixos de novo. Continuo trabalhando como representante comercial, continuo viajando, mas a diferença é que agora o meu suor fica no meu bolso. O dinheiro que eu tinha perdido, eu já estou recuperando. O mês que vem, eu vou lá assinar o contrato da chácara que eu sempre quis comprar. Um lugar com um lago pequeno, para eu pescar nos finais de semana, sem ter que dar satisfação para ninguém. Eu não arrumei outra mulher. E, sinceramente, eu não estou com a menor pressa para isso. Eu descobri que o silêncio da minha casa, chegar do trabalho e não ter ninguém exigindo coisas que eu não posso dar, é uma paz que não tem preço. Eu deito a cabeça no meu travesseiro toda noite e eu durmo o sono dos justos. O que eu aprendi com isso tudo é que o homem, o cara que acorda cedo e mata no peito as responsabilidades, ele é ensinado a aguentar muita coisa em nome da família. A gente abaixa a cabeça, engole sapo de sogro, faz vista grossa para a gastança da mulher, tudo para manter a paz dentro de casa. Mas a verdade é que tem gente que confunde a nossa bondade com ignorância. E a pior coisa que você pode fazer na vida é perder o respeito por si mesmo para tentar manter quem não te respeita. Eu paguei caro por não ter aberto os olhos antes. Mas a liberdade que eu comprei com essa atitude valeu cada centavo de aborrecimento que eu passei naquele fórum. Hoje, se alguém quiser sentar na minha mesa para comer a carne que eu comprei, essa pessoa vai ter que provar que tem lealdade, porque encostado não cruza mais a minha porta. Se você assistiu essa história até aqui, muito obrigado pela paciência. Eu sei que foi um desabafo longo, mas eu quis compartilhar com vocês porque eu sei que muito homem de cabelo branco que está me escutando agora carrega um peso parecido nas costas. Não deixa ninguém montar nas suas costas, nem mulher, nem parente, nem ex-namorado chorão. Se você já precisou tomar uma atitude dura de tirar as pessoas da sua vida para conseguir voltar a respirar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo e me conta como você resolveu a sua história. Eu vou ler todos os comentários. E se você acha que a postura que eu tive foi a correta, deixa aquela curtida e se inscreve no canal. Aqui a gente não passa a mão na cabeça de mentiroso. Um abraço e até a próxima.